É, eu sei. Isso é uma afirmação bem pesada de se fazer, né? Que eu não programo mais teste unitário. Mas vamos lá. Vou admitir aqui que é clickbait, óbvio. Eu implemento sim testes unitários, mas o que acontece é que hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito boa que são as IAs, né? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que eu uso essas ferramentas para acelerar o meu desenvolvimento de testes unitários e aumentar minha cobertura de testes. Qual que é a melhor ferramenta para a gente fazer isso? E também já o tipo de filosofia para você implementar os seus testes, para saber o que vale a pena ou não fazer. Beleza? Bora lá! Meu nome é Daniel Queixal, Senior Full Stack Engineer no Hub, e bora aí pro que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Então, eu peguei aqui um projeto que eu fiz da Rocket City há muito tempo atrás, num curso que eles chamavam de Go Stack. Era um aplicativo full stack que a gente tinha que fazer usando Node, React Web e React Native, e ele era responsável ali por gerenciar ali seu interesse de participar de alguns encontros, como se fosse uma palestra, coisas assim, né? E o código que eu peguei aqui pra gente testar essa IA foi a parte do back-end, o controller ali de usuários. Então vamos dar uma olhadinha mais nesse código para ver como é que ele funciona. Eu deixei aqui aberto do lado esquerdo o user controller, que ele é responsável ali por salvar, tem esse método store, então salvar o nosso usuário, e o método update, que vai atualizar o usuário. E do lado direito já é o resultado de uma IA. Como é que você descreve cenários e tudo mais. A verdade é que a maioria dos engenheiros já sabe que é mais ou menos um bate-papo ali com a IA para você definir qual é o cenário e tudo mais. Mas se você tiver uma IA paga, ou seja, que não vai expor ali os seus dados, os seus códigos, aliás, que são privados para N lugares, você pode simplesmente pegar aqui o seu código, copiar ele inteiro e colar no chat da IA que você está usando. Eu usei duas IAs, tá? A IA que eu comecei usando foi a ChatGPT, que é a clássica, né? Só que o problema é, imagina que eu gastei mais ou menos uns 10, 15 minutos para conseguir ajustar os erros dela, porque ela gerou um código e tem vários detalhezinhos que ela deixou passar. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou e aí vocês vão entender. Sem muita enrolação, sem prompt engineering, o que o pessoal fala, né? Sem muita customização, colei aqui minha classe inteira e deixei ela gerar. Então você vai ver que mesmo eu usando aqui a classe aqui com sintaxe nova, JavaScript, quando ele foi gerar o arquivo de teste, ele usou aqui o require. Provavelmente porque eu colei ali sem o import, mas é um detalhezinho para prestar atenção, tá? E aí quando eu peguei esse arquivo inteiro aqui, esse texto inteiro que ele gerou, e colei lá no meu ambiente de teste e fui rodar, o teste quebrou, assim, não passou nenhum, zero. Aí eu gastei esse tempinho para arrumar e beleza, foi, legal. Economizou um tempo de implementar os testes unitários, mas ainda assim não é muito bom. Agora tem um concorrente que está muito forte, que é essa Cloud AI. Ela tá muito boa. Eu fiz, em essência, o mesmo teste, né? Falei, ó, cria os testes unitários para essa classe, dei um Ctrl+C, Ctrl+V ali da minha classe e ela gerou aqui o código já com import, tudo certinho. E olha a diferença, ele gerou com uns, não sei exatamente quantos códigos unitários tem aqui. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códigos, 7 testes. Ele conseguiu fazer de primeira 5 testes unitários passarem, então só 2 falharam. E para mim consertar esses códigos que estavam falhando, eu só peguei aqui o resultado que estava lá no meu terminal, colei, pode ver aqui que está com até alguns problemas de formatação de texto, mas ela conseguiu ali corrigir os 2 testes unitários, que estavam com os problemas, e depois que eu peguei esse código aqui e colei de volta no projeto aqui, ele foi normal, ó. Vou rodar aqui para vocês verem. Olha lá. Tudo passou certinho. Ou seja, pessoal, não tem mais desculpa para não fazer a cobertura de testes aí, atingir um número legal na sua base, né? Uma cobertura boa. E claro, se você precisa de alguma coisa mais robusta, você pode dar uma olhada aqui que os testes que ele implementa aqui basicamente são fluxos ali alternativos, mais que você tem ali do seu código. Então, um if que tenha mais, uma exceção que você joga, só que você pode ir incrementando isso de acordo com o seu contexto, beleza? Então, agora vamos partir para a filosofia de testes, que é legal você pensar o que vale a pena testar, né? Porque não adianta você sair gerando teste unitário de tudo e, óbvio, você também tem que entender o que ele está gerando aqui, né? Mas vamos lá. Beleza, galera. Então, filosofia de testes. Eu separo em duas
partes ali, essa parte de testes. Uma que a gente faz as correções preventivamente e outras reativamente. Preventivamente, o legal é a gente fazer esses testes automatizados, orientados a dois grandes conceitos: as regras de negócio e fluxos críticos ali da sua aplicação. Então, se você tem ali um método, igual eu falei, do usuário, de salvar um usuário, eu vou testar ali o básico ali da regra dele fazer todas as validações de acordo com o que o Product Manager passou. Então a gente não pode ter e-mails duplicados, talvez essa aplicação requeira nomes únicos de usuário e por aí vai. E fluxos críticos seriam aqueles caminhos que um usuário percorre que são parte do núcleo ali do app. Então, se eu tenho um e-commerce, por exemplo, o fluxo de compra de um produto, ele é um fluxo crítico. Então, todas as funções, componentes que envolvem ali essa jornada de usuário acabam sendo críticos para a aplicação. Aí ele acaba sendo preventivo porque se você fez os testes unitários de um jeito certo, você pode refatorar o código do jeito que você quiser, que ele vai apontar ali alguma quebra de lógica caso você faça algum erro. E a parte que é reativa, aí já aplica um pouquinho o conceito de você ter um post-mortem, né? Um aprendizado quando acontece algum erro. Sempre que você for fazer a correção de um bug, você já implementa um teste unitário de integração relacionado à correção. Assim ele não volta a acontecer, você corrige ele e já protege a sua aplicação dele voltar a se repetir. E existe também o TDD, né? O famoso TDD, que é o Test Driven Development, que, vou ser bem sincero, eu não aplico 100% dele na prática, não consegui sentir tanto benefício assim de seguir ele à risca, que é você fazer o seu teste, o seu desenvolvimento todo orientado a testes, né? Então você primeiro faz os seus testes e depois faz a implementação do código. Tem benefício sim, só que eu vejo que na prática faz muito mais sentido você pegar aquele conceito que eles chamam de Red-Green Testing, que é primeiro você cria o seu teste falhando e depois corrige ele, do que você querer tentar implementar todos os testes, mapear todos os cenários, etc., para você aí sim partir para a implementação. Eu vou fazer um parênteses aqui que eu adoro cultura de QA e vejo vários benefícios, mas a parte de TDD é um tópico meio polêmico que eu posso abordar mais em detalhe para frente, tá? Sou a favor, mas tem algumas observações. E aí entra a parte de saber o que não testar, né? Já falei para vocês o que eu recomendo testar, mas a parte de não testar é tão importante quanto, porque senão a gente vai acabar gastando todo o nosso tempo desenvolvendo testes, e a maioria dos desenvolvedores sabe, e para os desenvolvedores novos aí que estão entrando na área, é bom saber. A gente não consegue fazer um software perfeito com 100% de cobertura, tudo mundo das maravilhas. Geralmente a gente tem que saber alguns atalhos ali para pegar e os que valem a pena, né? Então, sobre o que você não testar, um bem polêmico que eu tenho essa posição é a seguinte: testes de renderização visual em front-end. Quando a gente fala de tentar fazer um teste que você renderiza ali, por exemplo, no React, você renderiza uma árvore de componentes e verifica se ela é igual a um snapshot, que é uma pintura do código que você fez ali. Se tem alguma mudança, tipo mudou a cor de botão, mudou a posição de botão, ele quebra o teste. E eu não sou muito a favor disso, porque geralmente acontecem várias mudanças de design ou de refatoração de código e é muito fácil de quebrar esses testes, eles são muito frágeis e acaba que não gera tanta proteção assim para a aplicação. Mas fica a seu critério quando pode valer a pena. Deixa aí nos comentários também que eu vou curtir saber outras opiniões. Outro tipo é os testes que verificam tipagem. Então, para linguagens tipadas, não preciso nem explicar, né? Não faz sentido eu verificar se um número foi passado no parâmetro, sendo que ele já está declarado como um número, e linguagens que são fracamente tipadas, tipo o JavaScript, que a gente pode incrementar com TypeScript, acaba perdendo um pouquinho de sentido também por causa do mesmo motivo. Se você tipou um parâmetro, não tem muito por que você testar o TypeScript. O TypeScript já é confiável por isso, né? E o último ponto é testar a biblioteca de terceiros, né? Então eu não vou testar se eu tiver ali com uma biblioteca de SQL, de conexão com o seu banco de dados.
Eu não vou ficar testando se ele está fazendo o select certo, passando os parâmetros certo. Eu vou confiar ali naquela biblioteca, vou no máximo dar uma olhada na cobertura de testes que ela tem e na implementação para entender se realmente é uma biblioteca confiável. Eu não preciso de ficar retestando o que outras pessoas já fizeram por mim. Então é isso, pessoal. E aí fica uma pergunta, né? Como é que a gente pode usar mais a inteligência artificial no nosso dia a dia como desenvolvedores? E mais pra frente eu vou compartilhar alguns outros vídeos sobre como é que eu tô usando aí, como é que eu integro com as minhas ferramentas. E eu espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aí, deixa um like. Até mais. Valeu.